queridos estudantes? Rapidinho, só para tomar uma aguinha, né? A gente já teve um pequeno delay aí no início da aula, para não atrapalhar mais. Pois vamos. Vamos continuar aqui trabalhando a preposição, tá? Mostrando para vocês a noção de contração e combinação. Olha aí. Nós vimos ainda há pouco, só para retomar rapidinho, que as preposições podem se juntar a outras classes. Se combinadas, você vai ter junção sem perda fonética e morfológica. Se contraídas, junção com perda fonética e morfológica. Então, só temos dois casos, apenas dois, somente dois, de combinação. Todo o resto é preposição. Normalmente, a preposição combinada com artigo, normalmente a preposição combinada também com pronomes, tá? Vamos lá. As preposições, elas podem exprimir vários sentidos, dessa vez falando sobre os valores semânticos que elas têm. Então, é muito importante que a gente perceba que tipo de expressão morfológica e que função sintática elas vão introduzir. Muitas vezes pode ser uma locução adjetiva, muitas vezes pode ser uma locução adverbial, pode ser uma locução prepositiva, enfim, várias locuções que a gente tem, né? Importante é ver o sentido. Ó. Por exemplo, quando alguém diz comeu um bife a cavalo, a preposição a, com certeza, ela vai introduzir uma expressão, tá? A gente que já estudou algumas classes, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a gente vai ter aqui, ó, uma expressão que indica uma locução adverbial, de modo. Ou seja, apesar de você não estar vendo a expressão de modo meio aí, é comer um bife à moda, à maneira do cavalo. Eu não colocaria crase aí não, né? Porque entender essas expressões implícitas é dizer que o cavalo dita moda. Uma coisa é você dizer, por exemplo, escrever um poema a Drummond, com acento grave. Assim, ó. Você vê como essas percepções são diferentes. Escreveu um poema a Drummond. Obviamente que do jeito que eu estou escrevendo aqui, ó, não tem como você pensar que alguém escreveu um poema para Drummond. Não, a noção não é essa. Tanto é que eu estou usando aqui o acento indicativo de crase por um motivo bem claro. Quer dizer, não está claro. Porque você não está vendo a palavra escrita, a expressão. Na verdade, a ideia é, alguém escreveu um poema da mesma forma, da mesma maneira, ou a imitação de Drummond. Então, aqui sim, você pode ter a certeza de que estão implícitas as palavras moda, maneira, tá? Ó. Então, é por conta dessas palavras implícitas, moda ou maneira, que eu vou indicar nessa locução adverbial de modo a crase. Porque a base delas pode ser a palavra implícita moda ou a palavra implícita maneira. Então, essa crase, inclusive, gente, é obrigatória, tá bom? Muito cuidado. Então, a ideia que a preposição a está passando aí é modo. Por isso, essa é a resposta para o nosso item 1. A casa foi avaliada em 1 bilhão. Olha só. A casa foi avaliada em quanto? Você tem a noção exata de quantidade. Outras palavras seriam preço, né? Uma casa muito cara, né? Olha aí, ó. Então, a preposição aí, nesse contexto, nos traz uma locução adverbial também, ó, ou um adjunto adverbial de preço. Por isso, a ideia que em passa aqui vai ser preço, quantidade, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Atirou-se sobre o herói. Alguém aí, na tentativa de impedir que o herói fosse ferido até morto, atirou-se sobre ele, né? Ou então, foi um atirar-se mesmo para derrubar o herói, não sei. Vai depender do contexto. Mas quando você usa a preposição sobre, algumas ideias vão ficar claras. Isso vai depender muito do contexto. Sobre pode dar a ideia de posição, ou seja, deixei a chave sobre a mesa, posição superior, certo?
Sobre pode dar ideia de assunto. Falamos sobre política. Então, depende do contexto, né? Mas aqui eu tenho atirar-se no sentido de jogar-se sobre. Então, eu tenho uma direção. Ó, atirou-se sobre o herói. Foram viajar com os amigos. Nossa, a preposição com, gente, dá muitos sentidos, né? Ela é polissêmica, ela é uma das preposições mais polissêmicas que tem. Se a gente constrói outras frases com, a possibilidade é muito vasta de sentidos. Vamos colocar aqui algumas. Ó. Comeu. Pão com manteiga. O presidente. Com sua comitiva. Visitará o Japão. Com o calor. As plantas murcharam. Bora prestando atenção aos sentidos, viu? Ó. Cortou-se com a faca afiada. Então, a gente vai agora analisar o quanto que a preposição com tem o poder de mudar o sentido, que eu falei, polissêmica, porque a mesma preposição, que a depender do contexto pode sugerir ideias diferentes. Pode não, vai, como a gente vai ver aí nesses exemplos, né? Então, onde tem pão com manteiga, você vê uma ideia bem próxima da adição, né? Comer pão mais manteiga. Tem gente que vai falar em companhia, né? Tem gente que não suporta pão sem manteiga, cuscuz sem manteiga. Eu sou do contra, não gosto de manteiga, não. Mas vai lá. Alguns vão ver ideia de companhia, vai dizer que pão não é pão sem manteiga, cuscuz não é cuscuz sem manteiga. Outros vão simplesmente dizer que comeram pão adicionado de manteiga. Tá? Então, pode ser adição, pode ser companhia. Companhia, olha aí. O presidente, com sua comitiva, visitará o Japão. Aqui é uma ideia de adição, tá, gente? Agora, uma coisinha interessante, ó. Se, por acaso, eu coloco vírgulas aqui, ó, eu mudo totalmente o sentido. Eu vou ter como núcleo do sujeito apenas o presidente, beleza? E visitará o Japão como o predicado desse sujeito. Então, isso justifica o fato de o verbo estar no singular. Se eu coloco sem vírgulas, duas alterações têm que ser feitas. Vou apagar aqui a concordância do verbo, tá? E vou tirar também as vírgulas que eu havia colocado. Para ter ideia de adição de fato e de direito, a gente vai colocar assim: o presidente com sua comitiva visitarão. Visitarão. Então, preste atenção em por que esse verbo foi para o plural. Justamente pela ideia de que eu não tenho mais, pela retirada das vírgulas, uma ideia de companhia. Antes, com as vírgulas, nós tínhamos a locução adverbial de companhia. Agora, a preposição com, retiradas as vírgulas na expressão que ela encabeça, vai se converter em uma conjunção acidental. Ela passa a ter o valor de i. É a mesma coisa de eu dizer o presidente mais sua comitiva, o presidente e sua comitiva, o que justifica o verbo para o plural. Visitarão o Japão. Então, esse com aqui, ó, é igual a i.
Dá no mesmo. Com o calor, as plantas murcharam. Aqui eu vejo uma clara relação de causa e consequência. É a mesma coisa de, em vez de utilizar a preposição com, eu dizer por causa do calor, devido ao calor. Então, com já vai me dar uma ideia de causa aqui. Olha só, gente. Com essa preposiçãozinha, pequenininha e danadinha, atribui tantos sentidos, né? Tudo depende da construção que a gente faz. Tudo depende do que nós queremos dizer. E cortou-se com a faca, evidentemente, apontando na preposição com o instrumento. Ou seja, com da ideia de instrumento. Pronto. Tá vendo? Então, veja aí. Vamos lá. Foram viajar com os amigos, portanto, nós temos uma ideia de companhia, tá? Essa preposição introduz a locução adverbial com valor de sentido, valor semântico de companhia. Martelava com ferro. Aí você tem o instrumento da ação verbal, da ação expressa pelo verbo martelar. Ou seja, você tem um instrumento. Cortou a árvore com a serra. Olha aí, ó, instrumentaço. É um valor semelhante à última frase que a gente escreveu. Instrumento. Cortou-se com a faca. Vim de Paris. Outra preposiçãozinha bastante polissêmica é a preposição de. Você nota que exatamente aqui a gente tem um movimento, tá? Uma noção de movimento. De movimento de lá para cá. Ou seja, procedência. Das duas, uma, dependendo do contexto. Ou a pessoa foi para Paris e está voltando de lá, ao dizer vim de Paris. Ou a pessoa quer dizer que nasceu em Paris. Então, vai depender muito do contexto para a gente entender o que de fato e de direito a pessoa quis dizer. Vamos supor que a pergunta seja, você veio de onde? Você nasceu onde? Eu disse, eu vim de Paris. Aí a pessoa estava em férias e a outra pergunta, está vindo de onde? Estava passando férias, né? Aí ela diz, eu venho de Paris. Aí é só a procedência, movimento de lá para cá. Então, tudo vai depender do contexto, mas enfim. Ou por origem, ou por vir de lá, né? Movimento de lá para cá, para quem foi daqui para lá e voltou de lá para cá. Você tem ideia de movimento, tá? Então, de Paris aí, pode dar essa ideia de procedência, origem. Falou sobre linguística, e claramente a preposição sobre vai nos trazer a ideia de assunto. Aí você pensa, quais outras preposições eu posso utilizar no lugar da essencial sobre? Acerca de, a respeito de, com respeito a, todas elas servem. Assunto. Por 10 anos vivi em Londres. Então, você tem uma noção de período de tempo, né? Período de tempo exato de duração de uma ação. Ou seja, eu vivi lá durante 10 anos. Ou seja, você tem um tempo de duração, mais especificamente falando o tempo de permanência em algum lugar. Por extensão, por aí da ideia de tempo. Outra preposiçãozinha bem polissêmica, por, tá? Cantava pelos bares da vida. Cantava por onde? Você tem, pelo menos metaforicamente, né, a ideia de lugar. Cantava por aí, por acolá. Olha aí. O livro estava sob a carteira. Se você notar a noção de sobre e sob em relação à posição, ou seja, noção espacial de espaço, sobre e sob são preposições antônimas. Sob é abaixo de. E sobre é acima de. Então, eu tenho acima, abaixo. Acima, sobre, abaixo, sob. Ou seja, ficou alguns minutos sob a água. Ou seja, a pessoa estava mergulhada, imersa. Ficou alguns minutos sobre a água. Aí já dá a ideia de boiando. Ou seja, conseguiu elevar-se e ficar lá na superfície da água, tá? Então, sob a carteira, com certeza, significa embaixo da. Olha aí, posição inferior. E o livro estava sobre a carteira,
será exatamente posição superior ou posição acima. Deixa eu apagar aqui para você ver direitinho esses valores semânticos que as preposições têm, tá? Aproveitando o ensejo, vamos lá analisar os valores que a preposição de pode ter, gente. Aproveite aí para fazer perguntinhas. Esse assunto é muito bacana. Vou usar aqui um azulzinho para escrever as frases, tá? Vou colocar aqui dor de cabeça, colher de acrílico, veio de São Paulo, o documento, morreu de sede, brinquedo, são muitas noções, viu? De criança. Agora eu vou contrair a preposição de com artigo ao. Brinquedo. Brinquedo. Da criança. Fingir-se de bonzinho. Deixa eu colocar outra aqui. Saiu de casa. Olha aí, ó. Te concentra na preposição de, tá? E na forma contraída dela, quando ela tá com artigo a, com artigo o. Aqui eu só coloquei um caso de contração, que foi brinquedo da criança, tá? Ó. Veja bem. Eu vou colocar outra aqui. Pronto. Pra gente fechar aqui com chave de ouro, análise do sentido de D. Saudade de casa. Pronto. E vamos circular a preposição de aqui. Agora vamos lá para as nossas análises, assim como a gente fez com a preposição com ainda pouco. Diz para vocês que por, de, são populações bastante polissêmicas, tudo vai depender da maneira como a gente vai construir, ou seja, como a gente vai construir o contexto comunicativo. Portanto, ela vai depender do contexto. Ó, dor de cabeça. Em dor de cabeça, a gente vê que a preposição de junto ao substantivo cabeça traz uma noção de especificação, né? Não é dor de barriga, não é dor de coluna, tá? Então, dor de cabeça seria mais equivalente a dor na cabeça. Você tem muito mais uma ideia de local, não é? Onde a dor incide do que necessariamente, tá? Uma outra coisa qualquer. Então, a gente tem uma espécie de especificação de local aqui. Beleza? Especificação de local. Localização, né? Pronto. Vamos lá. Ó. Colher de acrílico, ou seja, uma colher feita de acrílico. Aí você não tem uma colher de inox, você não tem uma colher de prata, você não tem uma colher de ouro. Então, a noção aí é exatamente de substância ou matéria. Aquilo de que a colher é feita. Colher de gelo, pronto, colher de plástico, matéria. Veio de São Paulo o documento. Uma clara noção de origem ou procedência. Vou colocar aqui a setinha. Origem. Veja como na próxima construção, o verbo morreu, que é o termo subordinante, junto ao termo preposicionado subordinado de sede, a gente tem uma relação de causa e consequência.
Perceba que a sede é a causa da morte, né? Ou real ou metafórica. Estou morrendo de sede. De toda forma, é a causa da sua morte, física ou metafórica. Exagero, né? Mas, independente de exagero ou realidade, você vai ter causa. Mesma coisa de dizer, morreu devido à sede, morreu por causa da sede. Olha aí, ó. Você vai utilizar essas locuções prepositivas para dar essa mesma ideia. Brinquedo de criança não é a mesma coisa de brinquedo da criança, tá? Quando eu analiso a expressão brinquedo de criança, eu vejo que cabe substituição da preposição de por para, ou seja, um brinquedo para a criança. Então, um brinquedo cujo fim é a criança. Então, eu tenho uma finalidade aí, né? Fim. Vamos colocar aí, ó. Finalidade. Já em brinquedo da criança, olha só, quando eu contraio a preposição de com o artigo a, eu tenho a exata noção de que esse brinquedo pertence a uma criança. A noção sai do sentido genérico de finalidade, ou seja, brinquedo feito para criança, brinquedo destinado à criança, que é a noção que a gente tem em brinquedo de criança, para brinquedo de uma criança especificamente. Então, a noção, ela já sai de finalidade para posse. Ou seja, esse brinquedo ele tem um dono, uma criança que é dona dele. Relação entre possuidor e coisa possuída. Pode substituir tranquilamente a palavra posse por pertencimento, no sentido mais denotativo, tá? Ou seja, o brinquedo pertence ao João, por exemplo. Brinquedo do João. Fingir-se de bonzinho. Aí a gente vê a preposição de meio que indicando uma mudança de estado. Estado simulado, né? Estado fingido. Então, a gente tem uma noção de simulação. Criatura dissimulada. Tá fingindo, ó. Saiu de casa. Movimento de fora para dentro. É isso mesmo? Não. É contrário, gente. Desculpa. Movimento de dentro para fora. Ó. Saiu de casa. Ou seja, estava dentro da casa, foi para fora dela. Então, você tem movimento de dentro para fora. É umas noções bem específicas, né? Aí, professora, quer dizer que se fosse entrou em casa, seria movimento de fora para dentro? Exatamente. Aí. De dentro para fora. E em saudade de casa, nós não temos uma preposição com valor semântico. Para nem sempre você pensar que nessa relação entre termo subordinante e termo subordinado, você vai ver sempre sentido na preposição. Não. Aí é uma preposição que ocorre por relação sintática entre o substantivo saudade, que exige complemento, porque quem tem saudade de algo ou de alguém. Então, você nota que o termo preposicionado de casa, na verdade, é um complemento para o substantivo saudade. Então, a gente não tem um sentido aqui, e sim a preposição de, introduzindo um termo sintático que vai atuar como complemento nominal. Ou seja, complemento para o substantivo saudade. Tá bom, gente? Complemento nominal. Então, a gente tem algumas conclusões para tirar aqui da análise das preposições, né? Elas são vocábulos, não são palavras, porque não atuam de modo independente. O papel delas é justamente ligar palavras e estabelecer entre essas palavras uma relação de subordinação, seja ligar substantivos, ou substantivo a adjetivo, ou verbo a um termo que vá apresentar circunstância, tá? Ou completar esse verbo. As noções são essas da preposição, queridos estudantes. Beleza? Então, a gente conclui isso aí. E que a preposição, evidentemente, tem valores de sentido, uma mesma preposição, pode ter, a depender do contexto, diversas possibilidades de ideias. Então, a nossa língua ela é muito rica. A partir de agora, nós vamos dar umas dicas importantes relacionadas tanto ao uso das preposições como de locuções prepositivas que costumam provocar algumas dúvidas e que muitas vezes não correspondem à linguagem formal. Eu sei que no dia a dia
A gente costuma ouvir dizer muito, ele vive às custas do pai. Para dizer que a pessoa não trabalha e tem 50 anos e ainda depende do pai. Ou seja, nunca procurou emprego, nunca procurou se emancipar financeiramente. Então, nem gosto dessa expressão errada e certo, né? Vamos colocar assim, gente. Vou escrever aqui fazer aqui uma tarja, nem vi se não tinha corrigido isso. Não prestei atenção. Não gosto de errado, não. Vamos considerar que isso aqui é informal, tá? Só é informal, tá bom? Vamos apagar aqui. E vamos colocar não é errado. Mas informal. E no lugar de certo, formal. Como diria Manuel Bandeira, não existe uma língua certa ou uma língua errada. Existe uma língua que é típica dos contextos informais e outra que é típica dos contextos formais, só isso. Isso é o justo, né? Então, às custas do seria o informal, né? Nessa perspectiva de viver na dependência de alguém. Construção informal. Locução prepositiva, às custas de. E a locução à custa de. Essa é que é a formal. Vixe, professora, a senhora está destruindo minha infância. Bem-vindo ao momento de destruição de infância. Não, gente. A construção formal é à custa de. Então, não há flexão para a palavra base feminina, que é o centro, que é o núcleo dessa locução prepositiva, que é custar. Então, é a custa de. Ou seja, dizer que alguém vive em dependência em relação a outro alguém ou que conseguiu algo, à custa de favor. Então, você diz, conseguiu emprego à custa de favores, não às custas. Claro que a palavra custas existe na língua portuguesa. Ela é tomada como substantivo no sinônimo de despesas. Então, assim, uma construção como essa, as custas com artigo, tá? As custas, ou seja, despesas. Com a cesta básica. Estão impagáveis devido à crise econômica. Então, veja que custa, sim, existe. É uma palavra que é sinônimo de despesas, tá bom? Por não suportar as custas da mensalidade escolar, foi para uma escola de ensino gratuito. Então, vai dizer que alguém vive às custas, aliás, é o costume, né? Vai dizer que alguém vive na dependência de outra pessoa ou que conseguiu algo com favores, usa a expressão à custa de, se a linguagem for formal, tá? Então, essa expressão aqui deve ser evitada, portanto, quando o contexto for formal, seja na oralidade, gente, ou na escrita. Dica, tá? É estranho, é verdade, a gente está acostumado com isso, mas é exatamente assim a forma padrão, ou seja, registro padrão, a forma padrão, correspondente ao registro formal da língua portuguesa. Bote correta, não, senão vai dar a ideia de que a outra forma está errada, não é assim também, não. Olha aí, locuções que geram dúvidas, né? Bom, é verdade que em vez de, tem dois sentidos. Eu posso utilizar a locução prepositiva em vez de, para dar uma ideia de, por exemplo, trocou. Em vez de calça, preferi usar vestido. Pronto. Uma substituição de uma ideia por uma decisão em vez da outra, no lugar da outra. Então, em vez de, pode ter o sentido de no lugar de. Mas é verdade que essa mesma locução prepositiva, gente, também pode significar ideias contrárias. Em vez de dobrar à direita, dobrou à esquerda. Agora, se você quiser dar somente a segunda ideia, você use ao invés de, tá? Muita calma nessa hora. Ao invés de, somente significa ao contrário de. Daí o cuidado que você tem que tomar ao utilizar essa locução prepositiva que tem um sentido específico. Então, veja aí,
Em vez de significa no lugar de e significa também ao contrário de. Só que ao invés de somente significa ao contrário de. Então você vai dizer, ó, ao invés de dobrar à esquerda, dobrou à direita. Realmente. Contrários, esquerda, direita. Então, se for para dar noção de 10 contrárias, opostas, antônimas, pode ficar tranquilo a usar ao invés de. Professora Marcela não disse que em vez de também tem esse sentido? Tem. Então, a dúvida, não use ao invés de, use sempre em vez de. Ou para dar uma simples ideia de substituição, ou para dar uma ideia de contrários, tá? Complicação aí é ao invés de que só tem um sentido, ó. Então, veja. No almoço, experimentei comida japonesa em vez de massa. Por que eu não posso tacar aqui ao invés de? Porque, gente, comida japonesa não é antônimo de massa. Não é contrário. Eu querer comida japonesa em vez de querer comida italiana, isso não é contrário, isso não é antônimo. É só uma substituição de uma ideia por outra. Só isso. Então, aí não cabe nunca ao invés de. Então, qual é a ideia? Em vez de, sempre substitui ao invés de. Mas o contrário não é verdade. Eu só posso aplicar ao invés de se as ideias forem antônimas. Pronto. E ao invés de detestar, adorei. A segunda construção perfeita para usar ao invés de e também para repetir em vez de. Por quê? As duas vão significar ao contrário de. E realmente, adorar é o contrário total de detestar, né? Então, eis a manha. Cuidado. Muito cuidado. São esses postezinhos que circulam na internet, tá? Com erros de português. Sem erros, em vez de sem erros. Vamos colocar desvios. E outra coisa, gente. Eu deixei assim, original, para fazer um comentário com você, tá? Isso não é erro de português, gente. Isso é língua portuguesa. Língua portuguesa em modalidade formal ou informal. Então, só tome cuidado que é desvio em relação ao registro formal, não é nem a língua portuguesa em si. Então, se eu uso uma palavra ou uma expressão em vez de outra, eu estou destoando do registro padrão, mas ainda assim eu estou usando língua portuguesa. É isso que eu quero deixar claro para vocês, tá? Então, aqui, ó. Desvios ao registro padrão. Pronto. Que você sabe que a língua portuguesa, ela não é só constituída de registro padrão. É também língua portuguesa o registro informal. Mas, claro, a gente tem que aprender. Por quê? Porque se a gente precisasse comunicar com mais eficiência, principalmente em situações oficiais, protocolares, profissionais, nós precisamos dominar isso aí, tá? Então, pega bem, por exemplo, no seu emprego, se você vai trabalhar com um cargo que exija, vamos dizer assim, um maior conhecimento formal da língua, você trocar essas expressões aí, tá? Então, esse conhecimento em termos de registro formal, ele é fundamental. Deixa para empregar a língua informal quando realmente houver necessidade. Então, a dúvida. Vamos mais. Ao encontro de e de encontro a. Cuidado com essas duas locuções prepositivas também, que o povo costuma confundir. Sentidos exatamente contrários. Ao encontro de significa ser favorável a ou ir na mesma direção de. De encontro a é o contrário. Se a primeira é ser favorável, evidentemente a segunda, que é antônimo, é ser desfavorável, contrário. Ou ir em direção contrária a. Por exemplo, a onça vem para cá, tu vai para lá. Tá? Então, ao avistar uma onça, não corra ao encontro dela. Você vai para cima dela. Corra de encontro a ela. Ou seja, corra dela. Corra na direção contrária, meu filho. Porque senão o negócio é sério. Olha aí. Ao encontro dessa locução prepositiva, portanto, significa a favor de, em direção a. O objetivo do Diretório Piauiense é proporcionar ao eleitor uma alternativa que vá ao encontro dos anseios do povo, ou seja, que seja favorável, tá? Que seja convergente.
A criança, com saudade imensa, correu ao encontro dos pais, que lhe corresponderam com muito carinho. Ou seja, foi em direção dos pais, ou seja, correu para abraçar os pais. Não foi na direção contrária deles. Com essas medidas saneadoras, o governo vai ao encontro da sociedade, ou seja, vai favoravelmente aos anseios da sociedade, vai atender, portanto, aos anseios da sociedade. Ótimo. Agora, de encontro a significa no sentido oposto. Além disso, indica choque e discordância. Então, não diga que o carro foi ao encontro da árvore. Não, ele bateu contra. Então, é de encontro à árvore. E, mais uma vez, eu chamo a atenção para o fato de o termo subordinado ser uma palavra feminina especificada. Se for, você já sabe. Vai ter que indicar a crase bem nesse A. A escolha do filho foi de encontro às aspirações do pai. Quer dizer, o filho escolheu algo que o pai não queria. Ou seja, choque, embate. Tá? A decisão refletida do diretor-presidente foi de encontro ao pensamento racional dos demais diretores. Ou seja, a direção tomou uma decisão que chocou, divergiu daquela esperada pelos demais diretores. Ou seja, de encontro A é choque, tá? É isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Já falamos de ao invés de, em vez de, né? A diquinha sempre é usar na dúvida em vez de, porque em vez de cabe para tudo. Tanto para substituir uma ideia, como também para dar noção de ideias opostas. Então, de boas. Olha aí, aquelas locuções prepositivas que eu falei ainda agora. Acerca de, separado. E a preposição, locução prepositiva cerca de, com a forma do verbo haver flexionado aí no presente. Vamos descer logo aqui para a gente, ter aí uma boa aprendizagem sobre isso. Que tá. Que era para ser assim. Acerca de, essa forma aqui. Deixa eu tirar essa daqui que ficou erradinha. Peço desculpas, tá, gente, por essa falha. Essa forma aí juntinha, acerca de, deve ser sempre utilizada quando a ideia for assunto. Então, falamos acerca de língua portuguesa, falamos acerca de política, falamos acerca de viagens. É a locução prepositiva que você pode tranquilamente substituir por sobre, tá? Então, aqui nós falamos sobre futebol. Mesma coisa. Olha aí. Falamos cerca de 2 horas. Só cerca com de. Noção aproximada de tempo. Por aproximadamente. A mesma coisa de dizer. Falamos por aproximadamente. Por aproximadamente 2 horas. Aproximadamente. Essa é a noção que ela passa, tá? Fiquei a cerca de 2 metros de distância. Tanto como eu disse para você, essa forma separada a cerca de, para dar noção de tempo futuro, como para dar noção de distância espacial. Ou seja, aqui eu tenho a exata noção de distância aproximada. Uma noção que não é exata, né? Aí, estarei há cerca de 2 meses, daqui a cerca de 2 meses em Paris, já é uma distância temporal, futuro. E, com o verbo haver encabeçando a locução prepositiva cerca de, você vai dar 2 noções. Ou tempo passado, falamos acerca de 1 hora, ou seja, tem 1 hora que a gente se falou, 1 hora passada de relógio, aproximada, né? Ou então, para dar a ideia de existência, acerca de 20 mil inscritos no concurso da PM.
Ou seja, esse A aqui, que acompanha a locução cerca de, vai dar a noção não mais de tempo transcorrido, nem faz sentido. Vai dar a noção de existência. Ó. Existem cerca de aproximadamente 20 mil inscritos no concurso da PM. Então, muito cuidado com o uso dessas locuções prepositivas, que a gente reforçou bastante aqui para vocês, que costumam provocar dúvidas, né? Nas chamadas expressões notacionais da língua portuguesa. Então, algumas preposições, locuções prepositivas, frequentemente provocam dúvidas em relação à sua ortografia, ou seja, a grafia formal. Pensando nisso, assinale a alternativa adequada. A palestrante falou durante 2 horas acerca de política. Não, gente. Sobre política tem que ser aquela forma juntinha. Acerca de. As crianças permaneceram a cerca de 2 metros de distância das jaulas dos leões. A gente sabe que distância espacial é forma separada. Então, acerca de. Há cerca de 1.000 manifestantes reivindicando o cumprimento do acordo salarial. Existem. Aqui deve ser, no lugar desse A sozinho, a forma do verbo haver. Os amigos se conhecem há cerca de 20 anos, ou seja, tem 20 anos, aproximadamente, que eles se conhecem. Tempo transcorrido, resposta correta, letra D. Erro da E. Os passageiros ficaram presos no trânsito há cerca de 30 minutos, ou seja, há cerca de aproximadamente 30 minutos. Essa é a forma correta. Boa noite, meus amores. Obrigada pela companhia, pela atenção. Ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.